Oi gente, tudo bem? Tô aqui perto dessas flores lindas de rosa mosqueta, que tá super florida agora e daqui a pouco, quando avançar mais o verão, vão chegar os frutos, as flores vão embora e aparecem os frutos da rosa mosqueta. E eu tô aproveitando essa paisagem que encantou meus olhos para falar com você sobre vegetarianismo e veganismo. Então, hoje em dia, como vocês sabem, eu sou vegana, já tem mais ou menos um ano, mas eu fui vegetariana por 7 anos. E, tecnicamente, qual que é a diferença? Um vegetariano, que eu era ovo-lácteo vegetariano, é quem deixa de comer carne. Eu deixei de comer todos os tipos de carne, inclusive peixe, frutos do mar, etc. Então, o vegetariano, ovo-lácteo vegetariano, estritamente falando, é o que ainda come derivados animais, como leite, a carne, como o leite, o ovo, queijo, enfim, essas coisas mel, tudo que vem do animal, mas que não é o animal em si. E o vegano não come nada que venha de origem animal. Então, o vegano, além de não comer a carne em si, seja carne de boi, de porco, peixe, enfim, frutos do mar, ele também não come nem ovo, nem leite, nem queijo, nem nada que derive de alguma origem animal. Eu quis gravar esse vídeo para vocês terem a noção técnica e é engraçado que quando a gente está acostumado com uma dieta normal, carnívora, e se torna vegetariano ou vegano, acho que todo mundo passou por isso, as pessoas perguntam, e agora, o que você vai comer? E, na verdade, se a gente for parar para prestar atenção, o vegetariano e o vegano comem tudo o resto que está no menu, no cardápio, menos a carne. Então a gente pode comer arroz com legumes, bolos, tudo. Não sei, farofa, omeletes, né? Quando é vegetariano, qualquer coisa menos com a presença da carne. E o vegano também come muita coisa. A gente tem um vasto cardápio de comidas. Então, todas as frutas que você quiser comer, todos os vegetais que você quiser comer, grãos, farinhas. E hoje em dia, como é um mercado que está crescendo bastante, tem bastante produto que é fabricado sem ovo, sem leite. E desde que eu virei vegana, eu descobri muitos produtos que na verdade usam soro de leite, que eu não vejo necessidade nenhuma, ou leite em si, ou leite em pó. E aí a gente vai vendo que a gente consome várias coisas de origem animal. Vários produtos que colocam coisas de origem animal sem necessidade nenhuma. Por exemplo, nos supermercados vendem várias granolas que tem soro de leite ou leite em pó. Pra quê? Pra que pôr soro de leite numa granola? É só pôr aveia, em alguns casos mel ou alguma coisa para adoçar. Castanhas, frutas secas, mas não precisa do leite e as indústrias colocam. Talvez porque sobrou de algum outro processo industrializado e eles colocaram o soro ou leite em pó. Enfim. Então, quanto mais consciência a gente vai ganhando, mais a gente vai olhando para esse tipo de coisa também e escolhendo os alimentos que a gente quer comer. Então, eu quero contar um pouquinho da minha história, por que eu me tornei vegetariana e por que eu me tornei vegana. Eu sinto que ambos foram processos de transição, mas tudo começou desde uma decisão, que é o mais importante, o resto acontece. Eu comia carne como qualquer outra pessoa, normal. Inclusive eu tinha uma amiga na faculdade que era vegetariana há alguns anos e eu falava, não vou conseguir ser vegetariana. E aí eu fiz um seminário de Condor Blanco, que era sobre pedras de poder, mas dentro do Condor tem uma escola que se chama King Forest, que nos ensina a estar mais em contato com a natureza e resgatar esse poder da natureza e a nossa relação com a natureza. Então, desde o primeiro seminário, que apesar de que era sobre pedras de poder, eles incentivavam os instrutores, staff, enfim, que a gente deixasse de comer animais, ou seja, que tivesse uma dieta vegetariana. E eu decidi provar.
isso foi em agosto de 2007. Nessa primeira fase de prova, eu continuava comendo sushi. Então eu comia salmão cru e atum cru. Fora isso, eu não comia nada mais. E isso foi em agosto, setembro. Setembro eu fiz mais um seminário sobre plantas de poder, sobre plantas. E aí eu aumentei minha conexão com a natureza, conheci um pouquinho mais. E depois, 2 meses depois, eu fiz um seminário de aliados, que é onde a gente aprende sobre o poder dos animais, sobre quais animais a gente tem perto da gente, que são espíritos protetores nossos. E quando eu fiz esse terceiro seminário, eu falei, não, se eu quero ser amiga dos animais, em todos os sentidos, dos animais visíveis e invisíveis, então eu não posso comer eles, nem o peixe, nem nada. Não posso continuar matando direto ou indiretamente um animal para eu comer se eu quero ter uma relação com eles. E eu tomei a decisão de não comer nem mais peixe. E eu também tive uma experiência muito bonita, que eu não lembro agora exatamente em qual momento foi, que eu cruzei, estava na casa da minha mãe, e é um bairro tranquilo, e eu cruzei com uma vaca na rua dela. E pela primeira vez eu pude olhar nos olhos daquela vaca e sentir total compromisso, não é compromisso a palavra, cumplicidade. Pude sentir total cumplicidade com aquela vaca e falar, olha, eu não te como, então eu posso ser sua amiga. E eu tive esse desejo de novo de não comer, de ter isso com qualquer animal. Um animal que seja. E daí começou um processo de compaixão mesmo com os animais, de querer cuidar, de não querer... E eu sinto que foi crescendo cada vez mais. Hoje em dia eu tomo cuidado e não quero matar nem formiga, nem nenhum inseto, nada. Eu tento tirar eles de perto de mim se eles estão me incomodando, mas sem lastimar. Pensando sempre no princípio de que todo ser tem direito à felicidade, então eles também estão buscando a felicidade da maneira deles. Enfim, e eu deixei de comer então, inclusive peixe, e fiquei bastante tempo ovo-lácteo vegetariana por 7 anos. E surgiu a Avan Solar, que é meu mestre, começou a comentar sobre o veganismo. Ele não é vegano, mas começou a comentar sobre o veganismo, me mostrou uma entrevista com uma pessoa que eu vou lembrar o nome e vou colocar aqui embaixo para vocês o link para a entrevista, o nome do cara que é vegano. E eu vi a entrevista com ele e comecei a me intrigar, assim, uma das coisas que ele falava é que o vegano é mais saudável e sim é mais consciente que as outras pessoas. Enfim, dentro da percepção dele, mas eu falei, bom, acho que tem algum sentido nisso. E aí eu vi o filme Cowspiracy, e onde que mostrava todo o processo que acontece para a produção de leite, de queijo, o sofrimento que as vacas ficam, de tirar o bezerro de perto delas para gerar leite, todo o processo de industrialização da fabricação do queijo, do leite, etc. Além disso, mostrava as galinhas, como elas sofriam, onde elas viviam, tudo, para só tirar o ovo. Claro que existem galinhas que hoje em dia a gente chama de galinha livre, não sei como é que é no Brasil, aqui no Chile é galinhas livres. Que eu sei que são galinhas do campo, caipira, né, que tem uma vida melhor, mas ainda assim entrou uma sensação de, se eu não comesse ovo, elas podiam ter os pintinhos que elas quisessem, e também eu não precisaria estar ali criando uma galinha para atender uma necessidade, um desejo meu. Então, foi entrando uma certa consciência e eu quis experimentar esse mundo vegano. Fazia um tempo também que eu já não comia ovo industrializado, né? Priorizava sempre comprar ovo caipira e também por algumas vezes eu tentava passar um tempo sem comer queijo. O leite nunca me fez muito mal, na verdade, mas o queijo eu percebia que tinha um efeito estranho no meu organismo, que gera bastante muco, me deixava mais pesada e tudo isso. Então, às vezes que eu ficava tempo sem comer queijo, eu percebia a diferença. E eu descobri também que para fazer uma peça de queijo se usam mais ou menos 7 litros de leite. Então, imagina a concentração da gordura do leite,
nata, enfim, de tudo isso que tem num queijo, numa peça de queijo. Então, para quem é um pouco mais sensível, vai perceber essa diferença. Isso. E como resultado do vegetarianismo e depois do veganismo, cada vez eu ia sentindo meu corpo mais leve. Claro que a ideia, o meu processo de tornar-me vegetariana e depois vegana, foi ir aprofundando cada vez mais a minha relação com a natureza e aprendendo a escutar o meu próprio corpo. Então também é um processo de buscar alimentos orgânicos, naturais, comer bastante fibra, semente, fruta, verdura, coisas, pão integral, tentar trocar o industrializado pelo natural. Claro que eu sinto que é tudo um processo e também tem que respeitar, não ser tão radical, saber escutar o corpo, saber escutar o que o corpo quer comer, que horas que ele quer comer, ver o que serve para você, mas também ir se ajustando, né, a seu ritmo, ao seu tempo. Mas enfim, eu sentia cada vez mais leve. Claro que às vezes a gente percebe que quando a gente tira uma carne, por exemplo, ou depois tira o leite, o corpo precisa comer um pouco mais de vezes durante o dia, porque processa aquelas vitaminas, aquele alimento mais rápido, né? Tem menos tempo de digestão, então você termina comendo um pouco mais de vezes. Então também é um processo de adaptação. Quantas vezes ao dia eu vou comer, o que me nutre mais, o que me nutre menos. Às vezes uma fruta te dá fome muito rápido, então você come essa fruta com um pouco de fruta seca, né, semente, gera um pouco mais de sustentação. E o próprio organismo vai se acostumando. Mas geralmente, tanto sendo vegetariana e especialmente depois que eu virei vegana, já não tem muito mais essa sensação de almocei, agora eu preciso dormir porque eu tô cheia. Não tem. Tipo, todo o alimento que você come, ainda que você come em bastante quantidade, gera uma sensação de leveza. Inclusive, às vezes, pra mim é até perigoso, que eu tenho que tomar cuidado se eu não tô muito aérea, assim, comer algumas coisas que me aterrissam um pouco mais, ou estar mais atenta aos meus movimentos, minhas ações, para não entrar num mundo muito etérico. Porque realmente o corpo fica muito mais leve quando a gente deixa de comer carnes e produtos de origem animal. Então, a ideia desse vídeo era mostrar para vocês um pouco do mundo vegetariano e vegano. Espero suas perguntas, seus comentários. Alguns temas que chegaram na minha cabeça agora, se for alguma dúvida de vocês, por favor, me escrevam. Então, talvez quais as maiores dificuldades que você teve ao se tornar vegetariana ou vegano, o que é difícil, o que não é. É um vídeo que eu vou fazer, ou talvez só post que eu vou fazer no meu blog, aí eu aviso pra vocês, que é os melhores horários para comer quais alimentos, que o melhor horário para comer proteína, doce, etc. Então, se tiverem mais alguma coisa que vocês queiram saber, coloquem aí, façam suas perguntas, comentários, sugestões. E aproveitando, se inscrevam no canal, o canal é novo, vai ter bastante coisa interessante pela frente. E o canal também vai em conjunto com o blog. Quem não entrou no canal, busca lá no YouTube Y Mystique. Então, Y Mystique é Y Mystique. E quem não entrou no site é ymystique.com. Então, vejo vocês no próximo post, no próximo vídeo. Beijos!